Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora trazer as novidades do maior de todos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, é isso mesmo que tu leu aí, tá? É isso aí mesmo. Tu leu, o que tu leu aí? Que o Fluminense não desistiu de Hulk, meu amigo. Tá igual que ele louvou, ele não desiste de você, ele se importa com... Porque não existe, gente. O Fluminense não desistiu. Eu vou explicar o que tá acontecendo, né? Mas, informação do lance é, só pra tu entender de cara, o Fluminense não dá ali 100% de... Não descartou 100%. E o Hulk ficou de fora da lista de relacionados do próximo jogo. Tem muita gente atrelando isso, mas vamos ser honestos e vamos ser sucintos. Mas antes, eu queria falar especialmente sobre esse rapaz aqui, tá? Deixa eu botar na tela pra você esse rapaz aqui, ó. Ninguém tá falando dele. Ninguém tá falando dele. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele vai corresponder, tá? Pra quem não lembra, Santiago Moreno foi uma das indicações do canal Hora do Flu. É claro que, entenda, o Fluminense não contratou porque eu falei aqui. Mas eu lembro que quando surgiu que o Fluminense queria um jogador com as características de um ponta construtor, ou melhor, características parecidas com a do Arias, eu falei, o jogador que mais parece com o Arias é o Santiago Moreno. Porém, gente, ele teve um problema de adaptação. Hoje ele deu uma entrevista ao Globo Esporte e ele confessou isso, que teve problema de adaptação, tá? Segundo o jogador, ele sentiu uma diferença grande, né, em relação ao futebol da MLS e o futebol brasileiro. Ele acha que o futebol brasileiro é mais rápido, né? Então ele sentiu dificuldade, né, em se adaptar. Outra coisa que prejudicou muito o jogador foi a ausência da sua família. Porém, na entrevista dada ao GE, ele disse que agora está mais confiante. Os familiares dele já chegaram, né, já estão com ele e ele vem recebendo ajuda dos seus companheiros e ele enxerga ali, né, que chegou a hora, né, dele mostrar o que ele é capaz. Ele até comentou que é muito difícil, né? Ele jogava lá no Portland, não é? E chega no Fluminense, ele perde minutos, né? Isso para ele foi muito difícil, que ele disse. Mas a tendência é que Santiago Moreno seja ali o nome, né, que ninguém talvez esteja esperando, mas é um jogador que tem qualidade, tem bola, tá? É um jogador que entrega números. Ah, Thiago, não gostei muito do que ele fez. Esquece a temporada passada, gente. Esquece a temporada passada. Várias questões fizeram com que o Santiago não conseguisse render. A adaptação principal delas. Mas esse rapaz aqui, bem adaptado, escuta o que eu tô te falando. Anotem. O Santiago Moreno tem bola, tem futebol e eu, particularmente, levo fé que ele vai render, tá? Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei, não esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, pra cima, gente, falta pouco para alcançarmos a marca de 100 mil inscritos, falta você. Confere aí se você está inscrito, se você faz parte da família Hora do Flu. Se não, por favor, se inscreva, ative o sininho tricolor, hype o canal Hora do Flu, siga a gente nas redes sociais, no TikTok, em tudo que é lugar. E vamos lá. Bom, e por que eu comecei falando de Santiago Moreno? Por causa disso aqui. A informação que o Lance trouxe hoje também, tô aqui no Netflu, é que o Fluminense não corre atrás de plano B após negociação frustrada por Savarino, tá? O que acontece? Algumas informações no começo da janela foi dito que o Fluminense queria um ponta construtor, né? Não um pontinha driblador ou um ponta de força física, mas um cara que cria jogadas pela ponta, né? E igual o Arias, você sabe que o Arias é um ponta construtor, né? Então é isso que o Fluminense procura. Só que o Flu viu a chance de contratar Savarino, porque Botafogo não vai ficar com Savarino, Savarino vai ser negociado, se não for com o Fluminense vai ser com outra equipe, né? O Fluminense até se retirou das negociações, mas a informação que saiu ontem do GE é que ele não fica no Botafogo, ninguém quer ele lá, então assim, não saiu, não veio pro Fluminense, mas vai ter que ir para outro lugar, ok, deixa Savarino para lá. Voltando a falar aqui, por que não tem plano B? Porque eu acho que esse cara aqui
é o cara pra posição. Tu entendeu? Tipo assim, o Fluminense já tem um jogador com essas características. Ah, Thiago, se já tem, por que então estava procurando o Savarino? Por que tentou o Savarino? Porque o Savarino era uma oportunidade de mercado. Né? Um jogador de qualidade que o rival quer se desfazer. Então, é uma oportunidade. O Fluminense tentou a oportunidade. Não conseguiu? O Fluminense não tem plano B, porque deve confiar que Santiago Moreno assuma essa vaga, tá? Eu tô torcendo muito pelo Moreno, tá? Calma, Moreno! Agora, nós já vamos começar a ver o Santiago Moreno no próximo jogo. GE já divulgou a provável escalação do Fluminense para o jogo de estreia contra o Madureira. Na tela para você, provável escalação: Vitor Eudes, olha o Vitor Eudes aí, no gol. Júlio Fidelis, joga muito. Lateral direito, James e Igor Rabelo, tá? Então, essa vai ser a dupla de zaga. Muito provavelmente o James fazendo o lado esquerdo e o Igor Rabelo o lado direito, tá? E Guilherme Arana. Então, meus amigos, teremos duas estreias no Carioca amanhã, 7 horas. Guilherme Arana e James, tá bom, meus amigos? Já vai dar para ver os caras jogando. Bem legal, foram as únicas duas contratações do Fluminense até aqui. Né? Então a gente já vai ver. Né? O Wallace Davi, que ia ser envolvido ali na negociação com o Savarino, vai ser o nosso camisa 5, né? Aí existe uma dúvida aqui entre Otávio e Luiz Fernando, se bem que o Central Fluminense, né, o Wilson Forte trouxe que o Otávio vai ser titular, então confio totalmente ali na galera do Central. Então, Otávio vai ser titular, muito provavelmente. Algo que não faz muito sentido, né? Porque o Otávio não estava junto com esse grupo. O Otávio se representou com o grupo principal, né, que voltou no dia 8. Então fizeram ali uma mesclada e pegaram o Otávio, né? Então o Otávio ganhando oportunidade aí, eu sinceramente acho que esse meio de campo aqui vai ser complicado, porque a gente tá com basicamente dois jogadores de marcação e pouca velocidade, né? E Lescano, finalmente Lescano terminando aí o meio de campo. Lescano faz a função do Lúcio Acosta, tá? É a mesma função de Paulo Henrique Ganso, é aquele meia atacante, mas eu me arrisco a dizer que o Lescano pisa um pouco mais na área, né? Ele entra ali, ele gosta de ir para finalização, de ir para o gol. E o trio do Fluminense será Santi Moreno, que já foi muito falado aqui nesse vídeo, Riquelme Felipe e John Kennedy. John Kennedy, que também não se representou no dia 8, mas voltou um pouco depois, né? Antes ali da galera do dia 8. Então vai ganhar a oportunidade aí de começar como titular. Panelar o nosso Lelê, né? Nosso Lelê, poxa, o nosso Lelê ficou de fora do time titular. Bom, assim, brincadeiras à parte, esse é o time, né, que a gente vai ver amanhã, tá bom? Ainda sem Zubeldia, né? É bem verdade que o Zubeldia tá fora, a gente sabe disso, né? Mas o que eu quero dizer para você é que não tem Zubeldia, mas tem Max Cubeiras, tá bom? O Fluminense até soltou aqui uma matéria, acho que foi no dia de hoje, né? Que Max Cubeiras, que é auxiliar do Zubeldia, vai dirigir o Fluminense. O que dizem é que ele e o Zubeldia são quase a mesma coisa, quase um só. Já trabalham juntos há muito tempo, os dois conhecem muito bem a metodologia de Zubeldia de trabalhar, então a tendência é que a gente não tenha o Zubeldia, mas o Max, né, fará a função igual faria o Zubeldia, tá bom, meus queridos? Então é isso, ele que vai comandar, vai falar, ó, abre aspas aí pro Max. Já são muitos anos trabalhando juntos, o que me deixa feliz. As coisas estão muito claras. O Luiz é um líder, o Luiz Zubeldia, tá? Que tem a sabedoria de administrar todas as áreas. Nós compreendemos isso e funcionamos muito bem na mesma direção. Por isso trabalhamos muito bem como um grupo, né? Disse ali o Max. Maximiliano, nome muito bonito. Cubeiras, tá bom, pessoal? Ó, a equipe será dirigida por alguém que o próprio treinador resume como se fosse eu mesmo, né? Então, o próprio Zubeldia diz que quando o Max está comandando é como se fosse ele, né? Para tu ver como que são parecidos ali. Boa sorte pro nosso querido Cubeiras, tamo junto. Ou Rubeiras, né? Eu nunca sei a pronúncia correta, né? Muita gente fica revoltado com isso, tá bom? Agora, voltando aqui
a gente precisa trazer a informação que eu comecei, né? Que eu comecei falando nesse vídeo sobre Hulk. E, sinceramente, eu vou mostrar. É melhor a gente mostrar do que falar. Tá aí na tela para você. Fluminense não considera a negociação por Hulk totalmente encerrada. O que precisa acontecer pro Fluminense partir para outro nome? Eu não sei. Mas, segundo informação da galera do Lance, né? O nosso querido Pedro Brandão disse o seguinte: olha só. Como é que é? Tá aqui em cima, né? Dentro deste cenário, o Hulk ainda aparece no radar, mesmo após as conversas com o Atlético Mineiro esfriassem, né? Então o Fluminense segue ali querendo o Hulk. Gente, sinceramente, eu não sei muito mais o que falar, não. Isso tem sentido? Eu acho que tem, tá bom? Eu acho que tem sentido, eu vou explicar o porquê. O sentido quando encerrou a negociação entre Fluminense e Atlético Mineiro, o encerramento veio do Atlético, não do Fluminense, né? Por quê? Porque eles pediram 3 coisas. O Galo não pode enfrentar o Galo não pode enfrentar o Hulk em 2026, Fluminense, beleza. Vai ter um jogo de despedida com o Hulk com a camisa do Atlético, Fluminense, beleza. Aí o terceiro era o mais problemático, né? Que o Atlético teria ali porcentagens em futuras negociações com os joias da base, que não foram revelados quais joias seriam, né? E com isso, o nosso querido não é mais presidente, o Mário Bittencourt, né? Que tá ali ajudando no futebol, colaborando, como diz as matérias do GE, né? É uma colaboração, ele ainda não tem um cargo definido. Ele recusou essa terceira exigência. Com isso, o Atlético encerrou as negociações, sacou? Então, assim, o Fluminense em si nunca encerrou as negociações, né? Por que eu tô falando isso? Se o Atlético chegar pro Fluminense... vocês querem o Hulk ainda? Pode ser só aquelas 2 exigências, ou eu quero, sei lá, o Guga, ou eu quero o Lima, ou me libera ali alguém. Pode ser? Aí se o Fluminense achar legal, pode ser. E vai lá e fecha a negociação. Então é isso. Eu acho que o Hulk só viria pro Fluminense agora se o Atlético procurasse o Fluminense e falasse, olha, a gente pensou melhor aqui, a gente quer mesmo fazer negócio, não tá dando pro Hulk ficar aqui e tal, então vamos mandá-lo aí pra vocês. Topa, entendeu? Então, assim, não acho que o Fluminense em si agora vai atrás na porta do Atlético. E aí, o Hulk? Não, agora se o Atlético quiser alguma coisa, certamente o Atlético terá que vir ao Fluminense. E o Atlético vindo ao Fluminense, as cartas mudam de mão, né? Uma coisa é o Fluminense, olha, eu quero o interesse no Hulk, e aí, Atlético, o que a gente faz? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Aí, beleza, não quero assim. Outra coisa é o Atlético vindo pro Fluminense. Pô, e aí, vocês ainda querem o Hulk? Aí o Fluminense, agora calma, que eu vou dar as cartas. Entendeu? O poder muda de mão. E só assim que eu vejo uma possível negociação de Hulk, mas segundo o Lance aí, o Fluminense não vê as negociações como encerradas. É o que eu disse, vamos deixar pro futuro. E pior que tem tempo, porque a janela só fechará no dia 3 de março. 3 de março. Gente, até 3 de março é coisa pra caramba, vai acontecer ainda. Então vamos ficar ligados aí. Tá bom, meus queridos? É isso. Vamos seguindo? Confesso que eu tô muito animado. Hoje teremos live aqui, diretor. A galera confirmou a live aqui hoje. Às 9h30, live pré-jogo. Quem gosta de live, já tô deixando um recado aqui. 9h30 da noite. Teremos live pré-jogo, conto com a presença de todos vocês, ainda mais você que chega até aqui no fim do vídeo, e é especial pra caramba pro canal Hora do Flu, você especialmente, quero a sua presença na live. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.